Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos aprender a ouvir, mas ouvir na íntegra. E precisamos obedecer, segundo o que ouvimos do Senhor. Por isso, ouvindo a Cristo, é que nos conduz à verdadeira vida e à expressão do nosso Deus neste mundo, revelando sua glória e enchendo a terra com o conhecimento da vontade do Senhor. A gente precisa entender isso. Uma experiência dos discípulos com Jesus, e o que o Pai falou para esses discípulos é o que irá fazer a diferença. Diz assim lá em Mateus 17:5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Palavra de Deus aos discípulos. E nós precisamos receber esta palavra, ouvir o Senhor. Ouvir é compreender o que ele nos fala, na íntegra, não parcialmente. Precisamos ouvir não segundo a nossa perspectiva ou mesmo expectativa de atendimento de nossas necessidades, mas ouvir segundo aquilo que Deus nos fala sobre sua vontade, expressa na palavra, de maneira que a gente viva o reino de Deus segundo a sua vontade e não uma religiosidade. Não somos chamados para vivermos uma religião, mas para revelarmos o reino. Como fazemos isso? Quando ouvimos o Senhor. Ouvir não se trata simplesmente de escutar, mas de absorver, de entender, de refletir e de praticar, ou seja, de nos submetermos, de vivermos segundo as suas palavras. Nós precisamos ter muito claro que viver o reino de Deus é, na realidade, ouvir o Senhor e andar segundo o seu exemplo, sendo seus imitadores. Crescer na graça, amadurecer, compreender a vontade de Deus é que nos conduzirá a sermos expressão dessa graça no mundo. A gente precisa entender isso. Crescer em toda a vontade do Senhor, amadurecer e revelar o reino de Deus neste mundo, sendo instrumento de justiça e expressão de graça e o manifestar da sua vontade. Não tem outra forma. Não se trata de escutar, mas de submissão e de andar na verdade. Praticar as obras que Cristo praticou. Revelar o reino como ele revelou. Revelar o Pai como ele revelou. Por isso, nas nossas relações, precisamos expressar e revelar o nosso Deus, apresentando este Deus às pessoas, para que, conhecendo, estas possam se submeter ao Pai e andar na sua vontade. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e busque cada vez mais conhecimento, crescimento, amadurecimento, para não só escutarmos sobre o que Deus nos fala, mas que possamos ouvir e nos submeter, praticando aquilo que Ele nos chama para praticar, de maneira que a gente expresse a graça, a misericórdia diante de todas as pessoas, glorificando o nome do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.